Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de nós que aqui estamos e sobre as nossas famílias, onde quer que elas se encontrem neste momento. Pastor Manuel Neto hoje teve que responder como ministro do Evangelho do Reino de Deus a um chamado na Igreja Batista Ali Norte. O nosso pastor está pregando lá, por isso a sua ausência nesta noite, mas conversamos pela manhã e o desejo dele, como ele mesmo mencionou, é de que nesta noite a igreja seja visitada pelo Senhor como foi pela manhã. Ainda estou degustando a palavra que Deus nos trouxe nesta manhã. Ainda estou assim em êxtase com cada momento de adoração que prestamos a Deus neste lugar, já nesta noite. E eu gostaria da sua atenção, de maneira que eu e você pudéssemos aprender à luz da palavra de Deus, alguns princípios que talvez possam mudar a nossa vida e possam nos fazer enxergar algumas coisas das quais ou com as quais ainda precisamos ser confrontados. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, e nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 38. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso de número 38. Eu não sei os irmãos, mas eu estou muito feliz com toda a chuva que Deus tem mandado. Porque para cearense água é um negócio assim, chuva é um negócio especial, né? Mais do que para qualquer outro povo. E estou grato a Deus por toda a água que tenho visto cair dos céus nesse dia, talvez mais do que eu vi durante os 8 anos que estivemos ali no interior do sertão central do Ceará, trabalhando na obra do Senhor. E lamento quando alguns entendem que a chuva é um obstáculo para se estar na casa do Senhor. Na verdade, não deveria ser. Na verdade, seria mais uma motivação para estarmos aqui dizendo obrigado, Deus, por toda essa dádiva que vem dos céus, por toda essa bênção que jorra dos céus sobre a nossa vida e sobre o nosso povo. Mas eu sou grato a Deus por você, que de modo muito especial nesta noite não olhou para a chuva como um obstáculo, mas como um motivo para estar aqui, dizendo toda boa dádiva vem do alto. Toda boa dádiva vem do alto, onde o Senhor está assentado. Que Deus honre este compromisso, esta dedicação sua, e que quando você sair por aquela porta ou pelas demais portas deste templo, você possa dizer, valeu a pena estar na casa do Senhor. Fui abençoado e edificado pela voz de Deus por intermédio da sua palavra. É este o seu desejo e a sua expectação, que Deus, portanto, responda numa proporção muito maior do que seja a sua expectativa nesta hora. Deixa eu apresentar a irmã Gleva, que está ali do lado, ali, pertinho da Adriana. Irmã Gleva, fique de pé, irmã Gleva, para esse povo ver como é que o povo cearense é bonito. Irmã Gleva era uma das nossas ovelhas lá na Igreja Batista de Ipaporanga. E ela fez questão de estar conosco neste final de ano, atendendo a um pedido da família. E ela havia dito, pastor, ela tinha mais fé do que eu, né? Eu não imaginava que isso pudesse acontecer este ano. E a irmã Gleva disse, pastor, no final do ano eu venho para a sua posse. Eu digo, tadinha, se depender da minha posse para vir, vai demorar um bocado para vir para Brasília. Mas ela veio, e ela veio com esse propósito também, para que junto comigo, com você no próximo dia 14, a gente esteja agradecendo a Deus por 58 de existência de organização da Igreja Batista Sião. Irmãos, é uma data muito significativa. Eu sei que alguns mais antigos sabem e são testemunhas e podem falar das muitas lutas que esta igreja enfrentou, das muitas adversidades que tentaram destruir a obra de Deus neste lugar. Mas como Jesus disse, as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. A igreja está de pé porque ela está fundamentada na pedra angular que é Cristo Jesus de Nazaré. E se ela está de pé, ela tem motivos para comemorar e para celebrar e para dizer, como disse a irmã Débora, até aqui nos ajudou o Senhor. E numa data dessa tão especial, o presente foi da nossa família, de ter a oportunidade não só de receber o convite desta amada igreja, para estarmos auxiliando, ajudando o pastor Manuel Neto e os demais obreiros desta casa, os demais ministros, os demais pastores deste ministério, a conduzir, a expandir a obra de Deus neste lugar.
E eu me sinto honrado por ter tido o privilégio de receber esta comissão dos irmãos no primeiro dia do aniversário da igreja. Então, dia 14, a partir das 8 horas, eu espero você com toda a sua família, para juntos dizermos: grandes coisas o Senhor fará ainda neste lugar. E sermos gratos pelo que Ele já fez, mas também dizermos que muito mais o Senhor tem feito, fará por nós e através de nós aqui nesta preciosa localidade. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso de número 38, assentados como os irmãos estão, mas com o coração curvado diante do Senhor, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e a ouvir-lhes os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir-te sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas em muitas coisas, com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu gostaria de conversar com você nesta noite sobre as lições aprendidas ou as lições aos pés do Salvador. Queridos irmãos, alguns de nós que aqui estamos nesta noite, já aprendemos que o melhor lugar do mundo para se estar aos pés de Jesus de Nazaré. Alguns de nós, em momentos de luto como Maria, já se viu chorando aos pés do Senhor e recebendo dele consolação pela perda, pela dificuldade, pela enfermidade enfrentada dentro da nossa casa. Alguns de nós, como Maria, já se viu aos pés do Senhor, agradecendo a Ele, tributando a Ele a honra devida, o reconhecimento devido pelas dádivas que Ele tem nos concedido, pela maneira extraordinária, poderosa com que Ele tem agido na nossa vida e na nossa casa. Mas alguns de nós também sabem do valor, da importância, das lições que nós aprendemos quando estamos debruçados, quedados aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sobre as outras duas questões, a gente fala noutra ocasião. Mas eu gostaria de pensar com você sobre a oportunidade que eu e você podemos ter, e que ela é insubstituível do ponto da perspectiva de Jesus, que ela é primordial do ponto de vista da análise de Jesus, e de que ela é necessária do ponto de vista da perspectiva do nosso Salvador, que é estar a seus pés para aprender lições preciosas aos pés do nosso Salvador. Eu dividi essa mensagem em 2 pontos, em dois momentos. Primeiro, eu quero pensar com você sobre o caráter e a natureza destes ensinos. O que é que os ensinos de Jesus trazem consigo, além do ensino propriamente dito? E também quero pensar com você sobre estes ensinos que a gente aprende à luz do texto que nós lemos e que são tirados desses momentos íntimos com o Salvador. Queridos irmãos, o texto, quanto ao caráter e à natureza dos ensinos do Salvador, o texto nos mostra que os ensinos de Jesus são, em primeiro lugar, mas os ensinos mais importantes da nossa vida. Perceba no texto que Jesus disse: olha, pouca coisa é importante na nossa vida, e Maria escolheu a parte boa. Ou seja, ela escolheu aquilo que de fato é relevante, é importante, é significativo, faz diferença na vida dela. Por que aprender aos pés de Jesus é importante? Por que aprender aos pés de Jesus traz resultados profícuos na minha vida e na sua? Porque aos pés de Jesus a gente aprende as lições mais importantes que a nossa vida precisa. Pedro, entendendo isto, no capítulo de número 6 do Evangelho de João, vai dizer ao Senhor:
para onde iríamos? E aí eu faço um adendo aqui do pastor. Se não para os teus pés, se só tu tem as palavras de vida eterna. Pedro tinha consciência de que o que ele encontraria aos pés de Jesus, de que o que ele aprenderia na companhia de Jesus, nenhum livro da biblioteca do mundo poderia proporcionar para ele. Ele sabia que aquilo que ele iria aprender aos pés de Jesus seria mais importante de que todo o ensino acadêmico e de toda a formação secular que ele pudesse adquirir ao longo da sua vida. Prezado irmão, eu estou lhe convidando nesta noite, e não é a minha voz, mas a voz do Espírito Santo de Deus. Venha aos pés de Jesus, dê-se a oportunidade de aprender sobre Jesus e sobre o caráter dos seus ensinos. E eu garanto a você que você estará aprendendo as lições mais importantes da sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Paulo, melhor dizendo, Pedro entendia que era coisa extraordinária, maravilhosa, a sensação de estarmos no lugar certo, fazendo a coisa certa, porque aquilo é que de fato é importante para a nossa vida. Não de hoje, mas há muito tempo já na nossa existência, a gente se ocupa daquilo que não é prioritário e daquilo que não é mais importante. Por algumas razões, que talvez a gente discorra ainda neste texto, a gente dedica esforço, a gente dedica tempo naquilo que não é o mais importante, o mais prioritário. Mas existe uma coisa nesta noite, que de fato você e eu tiraremos muito proveito, é estar aos pés de Jesus, para aprendermos lições que são, sem dúvida, fundamentais, essenciais para a minha vida e para a sua vida. O segundo aspecto e a segunda natureza do ensino de Jesus, segundo o texto que nós lemos, é que os ensinos de Jesus são libertadores quanto às pressões dos compromissos e das responsabilidades que nós temos. Perceba a sutileza do que acontece nesse texto. Jesus está na casa daquela mulher, daquelas mulheres, daquela família. Maria, que escolheu a parte boa, que sabia que o seu lugar era aos pés de Jesus, que sabia que lá ela ia aprender coisas que ela não iria aprender em lugar algum, lições que seriam essenciais para dar sentido à sua vida. Estava aos pés do Senhor e bebendo da fonte que emanava das palavras de Jesus. Mas Marta, envolvida com algumas atividades, com alguns compromissos diários, com algumas tarefas do seu lar, por motivações certas, é verdade, por interesses absolutamente importantes, mas que de fato, de certa forma, era escravizadora a situação, pensar que ela podia estar aos pés de Jesus, mas não estava por conta das suas responsabilidades, dos seus compromissos e dos seus afazeres. Mas o caráter da natureza de Jesus, do ensino de Jesus, é exatamente esse. Ele tira de nós o peso de acharmos que não temos o direito, o privilégio e a oportunidade de parar o que estamos fazendo, de deixar as necessidades como segundo plano e para sentar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, agora eu quero ouvir a tua voz, eu quero ver o Senhor falar comigo, eu quero escutar o Senhor ministrar o meu coração, porque o ensino de Jesus é libertador contra estas pressões das agitações e dos compromissos do dia a dia. Pastor, eu tenho muita coisa para fazer, é verdade, mas entra na fila porque você não é o único. Pastor, as minhas responsabilidades começam cedo, é verdade, e eu sinto por isso, porque é a realidade de muitas pessoas. Mas para quem quer aprender aos pés de Jesus, é descobrir que quando eu aprendo de Jesus, Ele me liberta dessa pressão, Ele tira de mim essa responsabilidade e esta obrigação que eu tenho com afazeres que eu imagino e penso, podem esperar diante da prioridade de me deleitar aos pés do Senhor Jesus. Há muita gente que provavelmente não veio à igreja hoje, já pensando no compromisso e na responsabilidade que tem amanhã e durante a semana. É bem provável que alguns se privaram de aprender aos pés de Jesus nesta noite, pela pressão de imaginar que tem gente que depende dele, que tem gente que precisa dele, que tem gente que espera por ele, tem gente que conta com ele, mas o ensino de Jesus é libertador. Ele disse: quem depende destas pessoas, ou quem vai suprir a necessidade dessas pessoas é Deus. Porque eu vou estar aos pés de Jesus, aprendendo aquilo que Ele tem para me ensinar, tirando as lições que são importantes para a minha vida, me libertando
desta roda viva de responsabilidades, de compromisso, de agenda cheia, de tarefas que me privam daquilo que minha alma tanto sente necessidade. Quero ouvir a voz do meu Salvador, quero aprender aos seus pés. Sabe, irmãos, enquanto Maria estava aos pés de Jesus, Maria descobria que ela não era escrava das obrigações e das responsabilidades diárias. Ela imaginava e tinha sentimento de que ela podia e devia estar aos pés de Jesus, aprendendo aquilo que ele vai ensinar. Ela vai perceber que pode, que deve tirar momentos para investir na sua vida espiritual. Ela vai descobrir que o seu relacionamento com Deus precede as suas obrigações e as suas responsabilidades, ainda que de servir ao próprio Senhor Jesus. Porque é melhor estar aos pés de Jesus, em paz, em tranquilidade, se sentindo liberto dessa pressão da responsabilidade, do que estar envolto em atividades que só nos trazem pressões e que só nos fazem sentir pior do que o que estávamos se estivéssemos na companhia do Senhor. Prezado irmão, meu convite a você é que, de certa maneira, você se dê a oportunidade nesta noite, se dê o direito nesta noite de esquecer as pressões do dia a dia, de esquecer as preocupações das responsabilidades que você tem amanhã, de esquecer que algumas pessoas dependem de você, que elas esperam por você para dizer: eu preciso estar aos pés do Senhor, senão eu não dou conta das responsabilidades que me foram confiadas. Eu lia alguma coisa sobre isso quando preparava essa mensagem, e um texto intitulado como Autópsia da Filosofia, escrito por Frederico Matos, que é psicólogo e escritor, ele diz que algumas pessoas sofrem de uma profunda crise de desespero, de esperar fazer algo, mas não poder fazer algo. Ele chama isso, ele declara isso como sendo a pressão da responsabilidade e da dependência dos outros. A pessoa sabe que aquilo é importante para ela, ela quer fazer aquilo, mas ela não consegue fazê-lo. Ela é escrava da responsabilidade, ela é escrava do comprometimento que ela fez com as pessoas. Ela é escrava das pressões, das responsabilidades que pesam sobre os seus ombros. Mas eu vim aqui para dizer uma verdade para você: quem conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem o direito, você tem o privilégio de nesta noite sentar aos pés de Jesus e tirar toda a preocupação da sua cabeça e pensar só no que você possa aprender da parte de Jesus e da pessoa de Jesus. E o terceiro aspecto do caráter e da natureza dos ensinos do Salvador é de que os ensinos de Jesus são ressignificadores das expectativas de vida. Eu explico para você isso. Diz a palavra do Senhor que Maria, que estava aos pés de Jesus para aprender de Jesus, num outro momento estaria aos pés de Jesus para dar a ele a adoração devida e o reconhecimento devido, quebrando um vaso de alabastro e derramando unguento sobre a cabeça até os pés de Jesus. A pergunta que eu faço para você que está me acompanhando nesta noite, quer no templo ou quer em casa: para que aquela mulher precisava de um vaso de alabastro com unguento precioso? Por que aquela moça mantinha na sua casa um perfume tão caro, certamente para uma ocasião tão especial? Há duas possibilidades dentro do contexto geral da Bíblia. Em primeiro lugar, aquela mulher guardava aquilo para o sepultamento do seu irmão, cujo nome era enfermo, Lázaro, e que depois de algum tempo se confirmaria a sua morte, como o texto da palavra de Deus vai nos mostrar. Era costume na tradição judaica, como uma demonstração de carinho, preservação dos laços, que o defunto, que a pessoa morta, fosse embalsamada com iguarias, perfumes caros e outras especiarias para aquele momento fúnebre, para aquele momento de sepultamento. Essa era uma possibilidade. Maria talvez já entendesse estar perto de enfrentar a morte do seu irmão. Maria talvez entendia que ia chegar o momento, porque pela fragilidade do seu irmão, pelo quadro clínico do seu irmão, era natural e esperado que em algum tempo ele pudesse falecer, e ela então já estava preparada para enfrentar a morte do seu irmão. Mas há uma segunda possibilidade. Cantares vai dizer que as especiarias, os perfumes e os ungüentos
também serviam para a preparação daquilo que seria a noite de núpcias de uma mulher ou de uma moça, quando desposada, quando noivada e quando casada. Cantares vai dizer que o perfume da noite de lua de mel de uma mulher naquele tempo era o perfume dos ungüentos mais caros, guardados em bálsamos para este momento, em vasos para este momento, de modo muito singular. Como Esther, esta noiva passaria muitos e muitos dias, até meses, tomando banho de especiarias, para o dia quando ela se entregasse ao amor da sua vida, para quando ela realizasse o sonho da realização do sentido da sua vida, que era o seu casamento. Ou seja, talvez Maria tivesse a possibilidade de aguardar que um dia ela pudesse se ver diante do altar, do lado da pessoa que Deus escolheu para ela, e ela encontrar no casamento o sentido da vida, quer na morte, ou seja, para o enfrentamento da perda e perda irreversível, quer para o dia mais feliz da sua vida, que é o reinício da construção da sua família, a partir do casamento. Aquela mulher tinha expectativas em relação à vida. Aquela mulher buscava sentido para a vida, tanto quanto para a morte. Mas incrível, meus irmãos, porque ela aprende de Jesus, ela está aos pés de Jesus, ela está aprendendo lições importantes para a sua vida, ela está liberta dessa pressão que a gente tem de não ter tempo para nós mesmos e para a nossa vida piedosa, e ela vai descobrindo que aquilo que trazia sentido para ela já não tem mais sentido, que aquilo que ela procurava no casamento, ou a maneira como ela tentava enfrentar a morte, agora ela encontrou Jesus, portanto ela não precisa mais do perfume, e ela pode quebrar esse vaso aos pés de Jesus, ela pode depositar isso sobre as cabeças do Senhor, porque ela está dizendo: Deus ressignificou a minha vida, Deus deu um novo sentido à expectativa daquilo que eu acredito que possa ser a felicidade da minha vida, um relacionamento conjugal. Deus me ajudou a enfrentar as dificuldades e as tempestades que a vida possa me dar, e eu estou preparado inclusive para enfrentar a morte. O ensino de Jesus faz isso, nos dá a possibilidade de encontrar em Jesus aquilo que a gente estava buscando em outras coisas da nossa vida. Mas a pergunta, e aí nós passamos para o segundo ponto dessa reflexão: quais são as lições propriamente ditas? Até então eu falei com você sobre o caráter, esta natureza é libertadora, é primordial, é o mais importante da nossa vida, ressignifica toda a nossa história, nos leva para uma direção que talvez a gente não tenha visto, prepara a gente para os momentos mais complicados que a gente possa enfrentar. Mas, irmãos, as lições aprendidas aos pés do Salvador, em primeiro lugar, são lições que nos ajudam a entender que a solidão existencial é resultado das escolhas. Volte para o texto, por favor. Confira comigo, versículo de número 40. Como é que está aí na sua Bíblia? O que é que diz o texto sagrado? E perceba que as lições mais importantes desse texto não são para Maria, mas para Marta. Era ela que precisava aprender algumas coisas. Maria já estava aos pés de Jesus. Maria já estava bebendo da fonte do Senhor. Maria já entendia algumas coisas que Marta não entendia. E veja o que o texto vai dizer. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir, como é que diz na sua Bíblia? Sozinha. Marta, porque não estava aos pés do Senhor, porque preferiu ser escrava das suas obrigações, não se permitir o privilégio de ter momentos íntimos com o Salvador, não se permitiu lições que seriam preciosas para a sua vida, não se permitiu lições que ressignificariam e reordenariam os valores da sua vida. Marta se sente sozinha. Quanto a isso, prezados irmãos, Marta, na verdade, se sentia sozinha, não porque estivesse sozinha, mas porque escolheu estar sozinha. Porque ela não foi para os pés de Jesus.
Porque ela não estava na companhia da sua irmã, ao invés de esperar a companhia dela nos seus afazeres. A solidão, ou o medo da solidão, prezados irmãos, é algo que tem assolado muitas vidas. Algumas pessoas, por medo de enfrentar desafios sozinhos, por não querer enfrentar a circunstância e a realidade da solidão, se encarregam de várias atividades, fogem de si mesmas por conta das suas obrigações, escondem-se dos outros a partir de uma responsabilidade de ter que trabalhar e servir aos outros, e elas começam a demonstrar o que a terapia chama de angústia existencial. Marta tinha dificuldade de lidar com a solidão. Marta tinha dificuldade de se ver sozinha diante de algumas obrigações. E ela começa a trabalhar e se envolver com muitas coisas, de tal maneira que ela não tivesse tempo para pensar que talvez ela pudesse estar sozinha na sua existência. Parece ser o caso de Marta, essa angústia existencial, que expressou o seu sentimento de solidão em meio a uma sobrecarga de afazeres domésticos. Já Maria, a sua escolha era estar aos pés de Jesus. E este estar aos pés de Jesus lhe ensinou que a solidão é mais uma decisão do que propriamente uma consequência. A questão, irmãos, não é quem está conosco, mas com quem a gente escolhe estar. A questão e a escolha que eu e você precisamos fazer nesta noite é estar aos pés de Jesus, para não se sentir sozinho, para não se sentir, acima de tudo, lutando com as próprias forças e sem a ajuda de ninguém diante desta circunstância. Jesus disse: olha, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus traz essa declaração. Evangelho de Mateus disse que ele é chamado o Emanuel, Deus conosco. Portanto, Deus quer estar conosco. Deus não quer nos deixar sozinhos. Mas às vezes nós escolhemos estar sozinhos. E eu espero em Deus que nesta noite você aprenda a lição de que estar sozinho não é uma consequência, mas é uma escolha que na maioria das vezes nós o fazemos. Onde estava Maria? Aos pés do Senhor. Maria não tinha responsabilidades, Maria não tinha obrigações, Maria não tinha, de certa forma, o desejo e o prazer de servir a Jesus, como Marta tinha, mas ela escolheu estar aos pés de Jesus, portanto ela não se sentia sozinha. Quem escolhe estar aos pés de Jesus, nunca vai saber o que é solidão. Vai sempre estar ao lado daquele que é o nosso ajudador, do nosso consolador, daquele que pode trabalhar no sentido de nos ajudar quanto à ansiedade existencial de alguns, que por não saberem lidar com a solidão, se encarregam de muitas coisas para não ter tempo para pensar ou para chegar à consciência de que escolheram deliberadamente se isolar das pessoas e às vezes até da própria família. Mas há uma outra lição importante que aprendemos aos pés do Salvador, é de que a sobrecarga humana é resultado da individualidade. Perceba, Maria está dizendo, eu estou trabalhando sozinha. Marta está dizendo, eu estou trabalhando sozinha. Eu estou fazendo as coisas sozinho. Não tem quem me ajude. Mas se lembre que foi esta a opção dela. O texto está dizendo, porque Marta se sentia tão sobrecarregada. Porque Maria sentiu um peso maior do que o que ela pudesse carregar sobre os seus ombros. Talvez não só por ter muito o que fazer, mas especialmente por trabalhar sozinha. É a consequência do primeiro aspecto. É a consequência das primeiras escolhas. E eu posso olhar para uma multidão de pessoas aqui pela fé, irmãos, que estão chegando nesse final de ano nas últimas forças. Pessoas cansadas, sobrecarregadas. Pessoas que na maioria das vezes tiveram que lidar com grandes responsabilidades. Mas meus irmãos, a palavra do Senhor diz, Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas.
O texto ainda de Isaías diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Na verdade, o texto está fazendo um apelo a dizer o seguinte: não leve as suas cargas sozinho. Divida elas com quem quer dividir com você essa responsabilidade. E eu gosto muito do Salmo 68, versículo de 19, que vai dizer: bendito seja Deus, que diariamente nos ajuda a carregar o nosso fardo. É verdade, Ele não vai carregar por nós, mas Ele vai nos ajudar. E se eu peço a ajuda do Senhor, se eu conto com a ajuda do Senhor, esse fardo que era pesado para mim sozinho, agora é leve, porque eu estou contando com a ajuda de Deus e das pessoas que Ele coloca na minha vida, nessa tarefa tão difícil e tão árdua, que é as responsabilidades que nós estamos confiando, que Deus nos tem mesmo confiado. Agora, prezados irmãos, a principal lição que nós aprendemos aos pés do Salvador é de que Deus espera que nós possamos dar a Ele a oportunidade de ser servido por Ele e não de servi-lo. Olha só que coisa curiosa. Por que Marta estava se sentindo sozinha? Por que Marta estava fadigada? Por que Marta estava cansada por carregar uma responsabilidade maior do que ela poderia suportar? Porque ela estava servindo a Jesus, porque ela queria dar o melhor a Jesus, porque ela queria oferecer os seus dons e talentos a Jesus. Mas, irmãos, há um princípio que a palavra de Deus declara e que eu e você não podemos esquecer: o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Olha que coisa irracional. Marta querendo alimentar aquele que é o pão da vida. Marta querendo suprir as necessidades daquele que tinha poder para suprir uma necessidade de uma multidão de 5.000 homens e mais mulheres e crianças. Sabe, irmãos, é irracional às vezes algumas atitudes que nós temos, e a gente precisa reorganizar isso, e é a palavra de Deus que vai nos ajudar nesse sentido, de que eu não posso imaginar que Deus dependa tanto de mim quanto eu dependa dele. E eu estou olhando para a gente que está trabalhando porque não está confiando de que Deus nos serve, nos cuida e atende às nossas necessidades. E eu estou olhando para uma igreja, olhando para pessoas que estão dando a vida, às vezes por uma causa e por alguém que já deu a vida por cada um de nós, para que eu e você não tivesse necessidade alguma. Sabe, irmãos, Maria sabia que não havia nada que ela pudesse fazer pelo Senhor, que o Senhor mesmo não pudesse fazer por ele. Pedro, numa certa ocasião, no Getsemane, Jesus está cercado por uma multidão ali dos guardas do templo, e Pedro saca uma espada, ele diz: guarda essa espada, moço. Eu não poderia rogar ao meu pai para que mandasse miríades e miríades de anjos para me salvar? E a gente fica tentando fazer pelos outros aquilo que Deus quer fazer por nós. A gente tenta assistir a necessidade dos outros, quando na verdade tem alguém que tem necessidades maiores, mas que não está suprindo essas necessidades, porque a preocupação está no outro foco, porque a preocupação na verdade não deixa enxergar que ele precisa ser servido ao invés de estar a servir. Tem muita gente que talvez este ano, na escolha da diretoria, vai dizer para o pastor e para os líderes que não vai continuar para o ano que vem, porque está cansado, porque está sobrecarregado. E fará isto, porque não aprendeu a principal lição que se tem aos pés de Jesus. De que, na verdade, nós estamos aqui para ser servido por Deus, e aí sim, repartirmos daquilo que temos recebido do Senhor. Queridos, não há serviço na obra de Deus que não seja precedido por momentos aos pés do Salvador. Deus vai lhe usar, Deus pode lhe usar, Deus quer lhe usar, mas isto não será mais importante do que você ser instrumento, uma vida para ser alcançada pela graça, pela misericórdia e pela bondade de Jesus. Tira a ilusão de que você pode fazer algo para Deus, tira a ilusão que você pode fazer algo por alguém.
Conscientize-se nesta noite de que é Jesus que tem algo para fazer por mim e por você. Onde está o ministério de louvor? Vem aqui à frente, por favor, meninos e meninas. Há 3 lições que eu gostaria, nas minhas considerações finais, sobre as lições aos pés do Salvador. Eu ia sugerir aquele cântico lá, perto Quero Estar, mas vocês fiquem bem à vontade, tá? Faz de conta que eu não disse. Fiquem à vontade, porque às vezes vocês têm uma sugestão melhor do que a nossa. Irmãos, isso é uma noite de confrontação para nós. Deus nos trouxe aqui para passar um bálsamo no coração da gente, sabe? De manhã, a palavra de Deus já foi pedra que esmiuçou a pedra, né? Eu saí aqui, como diz no Ceará, com os lombos doendo. Deus falou muito comigo. E hoje à noite, talvez Ele esteja querendo passar o bálsamo. Nesse sentido. Sabe, irmãos? A gente acha que tem coisa importante na vida. Mas de fato o que é importante são esses momentos que a gente tem com Deus. A gente acha que a gente pode tirar proveito de outras circunstâncias. Mas no fundo a gente chega à consciência de que o que traz proveito para a vida são os poucos momentos e oportunidades que a gente tem de estar aos pés do nosso Salvador. A gente luta pelas nossas próprias forças. A gente tenta pela nossa capacidade. A gente olha e diz, tem tanta gente que depende de mim, tem tanta gente esperando por mim, que esquece de si mesmo. Você cuida dos outros, você dá remédio para os outros, você lava a roupa dos outros, você faz comida para os outros, mas tem alguém aí dentro que está carente de cuidado. Tem alguém aí dentro que é ser humano, que na maioria das vezes se sente sozinho, sobrecarregado, que na maioria das vezes se sente frustrado, porque por mais que tente, não consegue atender a expectativa das pessoas. E o meu convite é para você nesta noite, deixa Jesus cuidar de você. Você que tem cuidado de tanta gente, deixa Jesus servir a você nessa noite. Porque Ele veio para servir, Ele não veio para ser servido. Ele não precisa. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele multiplica pães. Ele alimenta 2.500.000 pessoas com maná todos os dias dos céus. E a gente acha que sem nós a obra de Deus não vai. A gente acha que sem nós a nossa família definha. A gente acha que sem nós, sem o nosso trabalho, a nossa família não come. Mas quem cuida de nós é o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Quem cuida dos nossos é Deus. E a gente está trazendo para nós uma carga que não é nossa, ou pelo menos não deveria ser carregada só por mim, por você. Mas só sabe disso quem tem momentos para os pés do Salvador. Só aprende isso quem tira momento, quem não é escravo do ativismo, quem não é escravo de uma agenda, quem não é refém de um concurso público, quem não morre e não se mata pelas responsabilidades e pelas obrigações do trabalho. Porque enquanto nós somos escravos disso, nós não temos tempo para investir na nossa comunhão com Deus. Enquanto nós somos escravos disso, nós não temos tempo para aprender lições que vão fazer a diferença e que vão trazer ressignificação para aquilo que é importante na nossa vida. Ei, meu irmão, pode ser que alguém ache ruim, pode ser que alguém reclame, pode ser que alguém ache que você está sendo irresponsável com as suas obrigações, mas você tem o direito de ter tempo na companhia de Deus e na presença do Senhor. Você não agrada as pessoas, por mais que você faça por elas, por mais que você se dedique aos filhos, por mais que você se dedique ao marido, por mais que você se dedique à sogra, por mais que você se dedique ao seu patrão. As pessoas só querem mais e mais da gente. As pessoas só esperam mais e mais da gente. E a gente vai ficando em segundo plano. E os momentos que nós temos aos pés do Senhor vão deixando de existir. Até que a gente diz, eu estou sozinho e eu estou sobrecarregado nessa caminhada. Sabe, irmãos,
Jesus está aqui nesta noite para dividir o fardo da sua responsabilidade. Mas a escolha é sua, de caminhar com Jesus e caminhar sozinho, de continuar levando esse peso e essa responsabilidade sobre os seus ombros, ou colocar sobre os ombros de Jesus também, porque Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Ele quer lhe ajudar, Ele quer lhe ajudar, mas a pergunta é se você quer a ajuda dEle. Ah, pastor, eu quero, mas não posso. Eu quero, mas eu não consigo. Pois que o ensino de Jesus nesta noite, por meio da sua palavra, seja libertador, e você sai dizendo daqui: eu tenho direito, e eu vou me dar o direito de ter momentos com Deus, aos pés de Jesus, aprendendo de Jesus, bebendo da fonte que é Jesus, me alimentando do pão que é Jesus, de maneira que eu não me sinta vazio, que eu não me sinta só, que eu não me sinta frustrado, que eu não me sinta fracassado. Eu quero orar por você que está aqui, que como eu aprende que em Cristo e na companhia do Senhor sou mais forte do que eu posso imaginar. Paulo vai dizer: fortalecei-vos, mas fortalecei-vos na força do Senhor. Na força do Senhor. Sabe, irmãos, a gente não tem mais de onde tirar força. A gente já deu tudo que tinha. A gente se desgastou e se desgastou. É hora de contar com a força do Senhor, porque quando eu conto com a força do Senhor, eu percebo que eu sou mais forte de quando eu tento sozinho. Com Jesus eu aprendo que sem as cargas que eu tinha que carregar sozinho, eu não preciso desistir. Eu posso dar mais um passo adiante da minha caminhada. Sabe, irmãos, é Deus quem está dizendo isso ao meu coração, e eu preciso dizer isso a você. A carga que você tem sobre os seus ombros é maior do que você possa carregar sozinho. Você não vai dar conta. É compreensível que você diga: pastor, eu não dou conta mais de levar o meu casamento adiante. Pastor, eu não dou conta mais de lutar pelos meus filhos. Pastor, eu não dou conta mais de trabalhar mais horas para sustentar a minha casa. Esta carga não é sua. Esta carga é sua e de Jesus. E se você entender esse princípio, você vai entender que você não precisa desistir. Você vai entender que você não chegou ao final da caminhada, que você vai poder dar mais um passo e outro passo, e lá no fim, chegar onde você gostaria de estar. Um pastor da década de 70 disse que Deus nos deu asas para voar como águias. Deus nos deu asas para voar como águias. Mas se você não conseguir voar, corra. Mas talvez se o peso das responsabilidades da sua vida não lhe permitirem correr, ande. Pastor, está difícil até andar. Rasteje-se. Mas pelo amor de Deus, não desista. E antes de desistir, diga: Jesus, me ajuda a carregar esse fardo. Senhor, eu estou sobrecarregado. Senhor, é maior do que eu possa suportar. Mas eu estou aqui para responder ao teu convite, de que todos aqueles que vão a ti, o Senhor os aliviará, o Senhor os dará descanso. Terceira lição que se aprende das aplicações: que realmente a vida só tem valor e significância e ressignificância aos pés de Jesus. O que tem valor para você hoje? O carro, a casa, o curso de nível superior. Todas essas coisas são importantes. Todas estas coisas Deus nos ensinou a lutar por elas, mas elas não são a coisa mais importante da sua vida. Porque quando chegar o dia da sua morte, ou de alguém que você ama, essas coisas não vão fazer diferença. Essas coisas não são a mais importante da vida. Porque pode ser que você esteja apostando tudo no seu casamento, tudo numa relação futura, e você descubra que a sua felicidade não estava lá. Agora, se você está aos pés de Jesus, se você tem momentos de intimidade com Ele, você vai entender que o que você estava buscando na realização pessoal, de que o que você estava buscando numa vida conjugal, você encontra aos pés de Jesus de Nazaré. Nós vamos louvar ao Senhor neste momento.
E enquanto a gente louva, eu sei que você já veio à frente, eu não vou pedir para você vir à frente. Mas se você sentir no coração, eu não vou proibir você de vir à frente. Mas se você quiser, eu vou orar por você aí também, onde você está. Pastor, eu estou sozinho, mas foi uma escolha que eu fiz. Não foram as pessoas que me abandonaram, fui eu que abandonei as pessoas. Pastor, eu estou sozinho, eu sinto sozinho. Mas Deus me mostrou nesta noite que eu decidi caminhar sozinho. Mas só até hoje, porque eu quero caminhar de novo com Jesus. Eu quero voltar para o lado de Jesus. Vamos louvar ao Senhor e a igreja se põe de pé nesse momento, por favor. Junto aos teus pés. Cante com confiança, cante com alegria.